E aí galera do Fino, Thiago Araújo aqui. Hoje eu tenho a honra de receber ele, que é estilista, ativista, presidente do Grupo Arco-Íris e, gente, ele é uma lenda viva da história LGBT, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil todo. Com vocês, Almir França. A gente está atento que esse avanço que tem de direitos humanos também é fruto desse capitalismo. Porque hoje é interessante o Pink Money. Mas cuidado que a liberdade pode estar sendo vendida para você e você está pagando por ela. Ser gay no Brasil é ter 30 anos, no máximo, porque já é kakura. Eu tenho um pavor quando eu ouço as pessoas falando isso. Há trilhões de homossexuais no Brasil. Mas isso não quer dizer que exista trilhões de cidadãos gays. Seja muito bem-vindo, Almir. Nossa, obrigado, eu que agradeço. Primeiro, parabéns por esse espaço, que é tão incrível. Ter um jovem tão investidor nesse processo todo, é maravilhoso. Tão bom que tivessem outros e outros pudessem fazer isso. Acho que podemos considerar o FEN um lugar de militância importante nos dias atuais. Né? Nossa, que incrível escutar isso. Eu quero começar nosso papo dizendo o seguinte: a gente conversou muito nos bastidores e eu tô impressionado com a história do Almir e tô triste que eu não te conhecia antes, porque acho que a gente já tinha que tomar muito drink, escutar uma música assim, conversar sobre a vida e pensar. Ele falou pra mim que ele se emociona com o Rio de Janeiro e é exatamente como eu sou. Posso estar em qualquer lugar do mundo, mas que eu sempre volto pra minha cidade, eu sou super carioca. E eu quero abrir a nossa conversa falando sobre isso, sua história com o Rio de Janeiro. E a cena LGBT já tem 40 anos de história, né? Comigo tem 40 anos, né? Eu conto a minha história a partir do dia que eu me descobri e me vi um sujeito que amava um outro igual. A partir daquele momento, eu sabia que eu precisava, além de expressar esse sentimento, eu precisava fazer disso uma referência importante para a minha vida e que se pudesse ser dividido, que bom seria. Que ano foi o momento que você descobriu que você gostava de outra pessoa igual a você? Em 78. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e estava trabalhando numa fábrica. E aí um dos meninos que trabalhavam lá se interessou por mim, enfim. E ele disse que eu era gay, eu não acreditei, nem sabia o que era isso. Qual era o nome que se usava em 78? Homossexual? Não se usava ainda homossexual. Quando você falava de homossexualidade, não era homossexualidade, era homossexualismo. Ainda tinha essa associação com ser uma doença, né? Então quando você se entendia estranho que você era um homossexual, que na verdade você tinha uma doença, olha que coisa louca, que a sua família, seus pais, enfim, as pessoas, não, ele é doente. Então por isso todas as famílias levavam seus filhos ao psicólogo. As terapias eram gigantes para tentar resolver essa doença desse sujeito. A gente lutou para tirar o homossexualismo dos padrões das doenças no Brasil e, enfim, no mundo. O que é pior é que o homossexualismo, além de ser tratado como doença, ela trazia uma série de desenhos, ou seja, o que é ser homossexual naquela época. De certa forma, até hoje, ainda usamos muito isso, né? Dê um exemplo sobre um homossexual. Citava, por exemplo, o Clodovil, ou citava o Ney Matogrosso, como se esse modelo de identidade estabelecesse, por exemplo, a orientação sexual daquele indivíduo, daquele cidadão. Isso é muito doido, mas era assim que as coisas funcionavam. E eram justamente essas poucas referências que nos faziam nos sentir não tão pior, não tão menor nesse processo. Você me contou off-camera que naquele momento lá que você estava se descobrindo um homem gay, você entendia seu desejo por outro homem não pela questão carnal, e sim pelo sentimento. Ter transado com um amiguinho, com um primo, ter me relacionado sexualmente, não era isso que ia me fazer me impulsionar para ir para essa cidadania gay. Não, o que me fazia tomar essa atitude, me reconhecer como sujeito homossexual, era justamente o afetivo. Era quando eu me envolvia afetivamente com o outro. Aí era forte demais, e é forte demais, né? Até hoje. Somos capazes de tudo quando a gente ama, seja quem for. E isso, inclusive, foi a base do início do movimento social LGBTQI+, no Brasil, que precisava viver com o outro, que precisava dormir com o outro, né? Que não dava mais para viver nos pequenos motéis das periferias. Por isso a grande discussão da união homoafetiva, do casamento homossexual, nasce desse lugar, não simplesmente porque a gente queríamos casar de véu e grinalda, não era essa pegada. A gente confundiu muito as práticas sexuais desse processo todo e por isso que a sociedade sempre nos tratou como sujeitos da sexualidade. Quando se fala de homossexualidade, se fala logo de sexualidade. De promiscuidade também, né? E aí vem o pior. O fulano é homossexual, portanto ele é passivo, portanto ele dá o ânus, portanto ele faz sexo oral. Oi, como assim? Quando você fala que uma mulher é heterossexual, você consegue presumir qual é a prática, os desejos sexuais dela e a prática sexual? Então isso foi muito confuso pra gente.
E isso não sustentou política nenhuma. Observe que se você perceber o que houve no movimento social, quando fomos para a política pública, a discussão foi muito mais identidade de gênero do que a orientação sexual. A gente está atento que esse avanço que tem de direitos humanos também é fruto desse capitalismo. Porque hoje é interessante o pick money. No Brasil, se a gente tem hoje uma determinação do direito à união homoafetiva, é porque isso rendeu e rende muito dinheiro aos nossos cartórios. Então ninguém foi bonzinho, aquele Supremo não foi bonzinho conosco. O mesmo acontece com o nome social. A Defensoria Pública de todo esse país está entulhada de processo até hoje de mudança de nome social da população trans. Que bacana a liberdade, mas cuidado que a liberdade pode estar sendo vendida para você e você está pagando por ela e não é liberdade, é outra marra. A gente não tem uma história documentada também dos nossos grandes nomes da nossa cena LGBT que fizeram essa luta toda pra gente estar onde a gente está hoje e que muitos estão esquecidos. Nós criamos um projeto no Grupo Arco-Íris há um tempo atrás, há mais de 20 anos atrás. Não gosto dessa palavra não, mas foi o que foi usado na época, era resgate da cultura transformista. E eu acho que tem uma importância enorme para o movimento, para a luta desse movimento, também para a discussão sobre construção de identidade de gênero. E aí trazer essas artistas para a cena desmarginalizada, porque na verdade elas são colocadas nesse lugar, né, ainda são colocadas. Né, só olhar agora essa situação que aconteceu de pandemia, e a gente teve aí alguns editais do Aldir Blanc para a arte e as nossas meninas não estão contempladas. As drag queens, transformistas, travestis, todas que trabalham com arte, né, que trabalham na cena LGBT do Brasil, você vai ver que os projetos contemplados são insignificantes de fato, né, então isso é muito triste. E aí quando nós pensamos um projeto que pudesse, durante o mês da cultura LGBT que antecede a Parada do Rio, que a gente pudesse ocupar os equipamentos públicos de grandes teatros do Rio de Janeiro com esse espetáculo. E aí nada melhor do que fazer essa homenagem, trazer a cena, a imagem da Laura, porque é uma forma de você contar a história dela, de trazer a importância dela. Não tinha luz, não tinha nada. Um som, inclusive, muito deficitário, mas que funcionava para aquilo que era proposto ali. E a Laura não, a Laura assim, vambora. E aquele corpo gordo também ali em cena, ou seja, havia uma desconstrução total e um novo modelo de usar esse corpo para esse feminino e para essa cultura também da dublagem, etc. Caetano Veloso foi levado a casa, conheceu Laura, assim como outras pessoas importantes nesse país. E Caetano fala de Laura para Almodóvar, grande cineasta. E aí Almodóvar vem ao Rio de Janeiro para conhecer Laura de Vison. E ele entra no Boêmio com uma câmera. Existe uma foto desse encontro? Existe um filme. Olha só como eu sou, gente, pelo amor de Deus, pagando mico aqui, mas eu quero já assistir esse filme. Laura foi premiada com esse filme no Festival de Berlim. Mas esse filme foi muito importante porque ele marca, inclusive, a Laura para o cinema brasileiro. Precisou de um europeu vir aqui e fazer esse trabalho e nós estamos aqui, não estamos fazendo isso. A gente às vezes resume muito tudo que acontece no Brasil, a Rio e São Paulo, sendo que o Brasil é um país incrível, gigante. Tem coisas incríveis acontecendo em Belém, em Brasília, em Minas. Esse movimento, não só o movimento LGBT, mas os movimentos de mulheres, o movimento racial, não está no asfalto, ele não está no Zona Sul. O que faz o movimento social? Eles buscam a visibilidade para buscar a política pública. E política pública é para o pobre. É para o miserável, é para quem não acessa o direito. Gente, o Almir falou que ele é professor. Você é professor universitário? Bem, eu dou História da Moda, eu pratico História da Moda e Laboratório de Criação. Você falou que você é muito fascinado com o universo trans, com as pessoas trans. Você sempre inclui dentro do seu trabalho com moda as pessoas trans, travestis, transexuais e assim, não só as trans, mas a questão das drag queens dentro da sua moda, né? Isso é desde sempre, mesmo quando não estava na moda, você já botava as pessoas trans e as drag queens dentro do seu trabalho? Eu nasci de uma família muito pobre materialmente e na zona norte do Rio de Janeiro, e quando eu chego na zona sul e conheço a Galeria Alaska e vi as grandes artistas ali naquela cena, eu vi que aquilo era possível e que portanto eu era possível também. E aí meu projeto de vida era trabalhar com elas. Tentei camareiro, tentei contra-regra, não consegui entrar. E até que eu tinha uma amiga que conseguiu entrar para o espetáculo como dançarina. Foi Elaine Muniz que eu fiz o primeiro vestido para uma mulher vestir. Então foi para
travesti, que se tornou uma travesti muito linda e talentosa, morreu precocemente. E ali naquele dia eu comecei a entender que minha história era essa. Eu fazia parte de um grupo que era anulado completamente, que não existia. Então, se eu quisesse ser um professor, eu tinha que deixar de lado minha identidade. Então eu tinha que vestir essa carapuça de macho. E isso para mim era sufocante. E eram elas que me libertavam, era quando eu chegava perto delas que isso me permitia. E aí tudo que foi acontecendo na minha vida profissionalmente, elas estavam de certa forma envolvidas, ou elas me defendiam, né? Porque a gente vivia uma violência também muito grande no final da década de 70 e início da década de 80. Os bastidores, você me explicou o que é a sua definição de ser um cidadão gay. Explica para nossa câmera também, por favor. A primeira lei que tentamos a criminalizar a homofobia no Brasil foi a PL 122. É importante lembrar que isso foi um trabalho da Marta Suplicy. Ela era uma parceira naquele momento, início dos anos 2000. Foi logo depois do Brasil Sem Homofobia, né? Foi a primeira lei que a comunidade lutou para que criminalizasse a homofobia. Essa lei foi aprovada? Não, ela não foi aprovada, porque tem uma agenda, né? E esse era o tipo de agenda que não interessava a ninguém. Então ninguém ia disputar aquilo. Mas se você consegue 1 milhão de assinatura, tem que para o plenário para ser discutido. E o Grupo Arco-Íris, o Dignidade, a Associação da Parada, alguns grupos se reuniram e fizemos uma grande campanha para que a comunidade acessasse as redes sociais do parlamento e pedisse, assinasse para que a lei fosse para o plenário. Nós gastamos o que tinha, que não tínhamos, porque teve que juntar muita gente, ter computadores, na época que o computador era uma coisa cara. Nós montamos trio elétrico na parada com computadores para que a gente pudesse subir, acessar e voltar. E aí a gente conseguiu nem 200 mil assinaturas. Mas você acha que foi por falta de engajamento da comunidade LGBT, esse senso de união, de temos que brigar juntos? Porque havia, que aí eu quero voltar lá atrás, porque há trilhões de homossexuais no Brasil, mas isso não quer dizer que exista trilhões de cidadãos gays. Entende qual é a diferença? Sim. Muitas vezes até você brigava para não estar nesse lugar. Sim, porque era muito mais doloroso. Claro. É doído. É igual o que acontece hoje. As travestis preferem se identificar como mulheres trans porque já há uma legislação que as reconhece. Não que mudou muita coisa, né? Mas é um lugar que elas se reconhecem. Então elas preferem, não, eu sou uma mulher trans. Você consegue entender que depois de tanto tempo de caminhada, de militância e tudo mais, você consegue passar para frente para as novas gerações? Eu nunca tive esse desejo. Eu acho que eu tenho a obrigação, porque todo dia eu estou aprendendo. Então é a prática do viver. Não é para inglês ver, né? Não é real. Não dá para ser. Na moda, por exemplo, no fazer roupa, eu preciso aprender todos os dias, porque o que eu aprendi de modelagem há 40 anos atrás, hoje é outra coisa. E aí você chega, por exemplo, a dar aula numa comunidade, tem uma senhora que costura há 50 anos, que tem uma lógica de modelagem que é completamente diferente, que não está em nenhuma academia. Eu aprendi, por exemplo, crochê e tricô com uma aluna na Rocinha, com uma senhora nordestina. Então veja que esse processo ele acontece todos os dias. Tinha que ter uma cadeira universitária de história LGBT, porque é muita coisa. Não só da militância, mas também da educação, os grupos que eu ando, é que hoje haja a cadeira de direitos humanos. E isto é a coisa mais importante que está acontecendo no Brasil, porque senão essa discussão não vai caminhar. Essa cadeira de direitos humanos, vocês lutam na educação fundamental, na educação de segundo grau? Desde a educação fundamental. Por que não passa as coisas? Porque aí vem um grande doutor em educação e diz, não, mas esse tema está dentro da disciplina de história. Então que o professor de história aplique isso. Tá, mas é pouco. Aí o professor de história não dá conta. Claro. E ele mesmo depois diz, olha, não dá para puxar isso aqui. Eu já tenho o dia do folclore, já tenho o dia do índio, pelo amor de Deus. Agora o dia da bicha também, e eu não entendo sobre isso. Eu vou precisar que alguém venha aqui falar sobre isso. Chama aquele Almir para vir falar, chama aquele Cláudio para vir falar. Oi, não dá certo isso. Isso é muito triste, porque há uma preguiça também sobre as coisas. E militar dá trabalho. Você tem que ter dinheiro, você tem que pagar para fazer isso. Então as pessoas querem chegar na escola, cumprir o seu horário, mal e porcamente. Depois a culpa é do alunado, que chegou sujo, que gritou, que é agressivo, que é violento, que não fez o trabalho de casa. E aí como é que você vai dar conta disso? Você me falou que em 78 você tinha 18 anos, então Isso. Fazendo as contas, você já é um homem gay de 60 anos. 61. Eu quero encerrar essa entrevista nesse último bloco perguntando pra você o seguinte: ser gay aos 60, o que muda? Pra mim mudou muita coisa. Meus 60 anos representa 100, 120, entende? Então
Tem muitos pesos também nisso. Não que isso me faça mal, mas tudo fica muito déjà vu. E como fica muito déjà vu, me incomoda também essa ideia de que lá atrás era bom. Eu tenho pavor disso, eu tenho pavor de flashback. Não me convide para um flashback, porque a gente só muda com a mudança do mundo. O novo te instiga ainda aos 60? Extremamente. O que é complicado e tudo muda é que, como tudo é muito déjà vu, eu me cobro mais ainda. Eu não cobro do outro, eu cobro de mim mesmo. E aí a biologia já não responde direito, né? Então o corpo já cansa mais. E acho que para um homem gay é muito pior. Nós não discutimos isso no processo da militância, nós não estamos discutindo, nós não falamos desse homem gay de 60 anos. Aliás, nós desconhecemos. Veja como o processo da invisibilidade dentro dos grupos é grande. Então o idoso é invisibilizado. Ser gay no Brasil é ter 30 anos, no máximo, porque já é kakura. Eu tenho um pavor quando eu ouço as pessoas falando isso. Não existe gay velho, como não existe artista velho. Essa discussão do gay de 60, eu acho que é uma discussão que a gente poderia muito voltar e conversar mais sobre aqui no Fino. Ótimo. Eu quero agradecer, Almir, que você está aqui, e quero te lembrar que é uma coisa que eu tenho pra minha vida, que eu sou jornalista. O Roberto Marinho abriu a Globo com 64 anos. Eu sei. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer com 100 anos se a gente quiser. É só a gente correr atrás, ter força de vontade. E eu sinto que você é uma explosão de assunto. Por favor, volte aqui para conversar com a gente. Vamos bolar umas ideias juntos. Eu quero te agradecer e, quando vocês quiserem, acho maravilhoso, até para outras coisas. Eu acho que militar tem a ver com isso, ativismo tem a ver com isso. E dar trabalho para as nossas artistas é o grande passo para esse processo, para essa discussão, para esse diálogo. Então, já quero te dizer que você já está salvo, se depender da minha salva. Obrigado, querido. Gente, se vocês gostaram desse bate-papo, se inscreve aqui no nosso canal, curte, comenta, deixa o seu like ou o seu dislike. E olha só, enquanto não tem vídeo novo, aqui ó, tem 3 vídeos para vocês conferirem do nosso canal, que vocês podem se interessar. Vai lá, dá sua audiência, porque é muito importante pra gente. Valeu, gente!